falar fica à vontade. do quê? Podemos falar de culinária, moda. Podemos, né? Mas vamos explicar pra galera o que é o tal do grande reset, cara. Poxa, isso é legal. Você não vai acreditar, Sergião. Eu separei todos os livros do Klaus Schwab, que eu tenho todos os livros dele, deixei em cima da cama, fui trocar de roupa, botei na cama, olhei pro livro e falei, vou esquecer. Esqueci. Eita, mas não, então, não adianta a gente querer inventar da nossa cabeça. Eu acho que o grande reset é isso. Esse termo foi inventado por um cara chamado Klaus, se escreve Schwab, né? Mas em alemão é Schwab, já que ele é alemão. Lá no Fórum Mundial. Fórum Econômico Mundial. Isso. Pupilo do Henry Kissinger, né? Famoso, né, especialista em diplomacia internacional. Então, Klaus Schwab ele estudou em Harvard junto com Henry Kissinger, volta com essas ideias e ele cria o Fórum Econômico Mundial e no Fórum Econômico Mundial ele começa a desenvolver alguns conceitos para uma nova sociedade. E esses conceitos estão muito bem descritos nos seus livros, como, por exemplo, ele começa com a Quarta Revolução Industrial, aí ele evolui esse conceito para o livro Capitalismo Stakeholder, e aí depois, durante a crise sanitária, ele escreve o livro junto com o coautor, que é o Thierry Malherbe, escreve o livro Covid-19 e o Grande Reset, e ali ele explica o que é Grande Reset. Então, eu vou parafrasear o que ele está dizendo, né? Para isso, eu vou explicar rapidinho os dois primeiros livros, que é o Grande Reset é a conclusão racional disso, né? Quarta Revolução Industrial é o seguinte, no conceito dele, primeira Revolução Industrial foi aquela na Inglaterra com máquinas a vapor, a segunda Revolução Industrial foi com máquinas movidas à eletricidade, terceira Revolução Industrial foi a computação, a quarta revolução industrial é inteligência artificial, robótica, genética, nanotecnologia. Só que lembrando pra galera que ele fala isso numa época que a gente nem falava disso. É isso, esse livro foi lançado em 2016, 10 anos atrás, mas já havia outros artigos anteriores onde ele já tratava desse tema. Então, muito pioneiro, né? A gente começa a falar inteligência artificial em 2021. Você acha que ele é profético ou você acha que ele tinha informações? E como ele tem, além do Fórum Econômico Mundial, ele tem ali o Young Global Leaders, que é uma formação de jovens líderes globais, ele passa para esses jovens líderes globais essa visão de mundo e os líderes globais acabam aplicando. A gente está falando Javier Milei, é um Young Global Leader, né, o presidente argentino. Tem todos os políticos aí, né, que vieram Emmanuel Macron é um Young Global Leader. O ex-primeiro-ministro canadense também, que eu esqueci o nome dele agora, também é Young Global Leader. O próprio Elon Musk. Está lá também no sitezinho deles, no Hall da Fama dos Jovens Líderes Globais. Que, só para citar, o Peter Thiel também faz isso. Né? Eu vi você conversando com o professor Nicoleles, né? Isso. E ele explicou ali o Peter Thiel em profundidade ali. O Peter Thiel, ele também tem um projeto que é um clone do Young Global Leader chamado The Founders Fund. É o Founders Fund, onde ele pega jovens talentos e muitas vezes que estão nas universidades, ele tira o cara dali e patrocina o cara, né? Dentre esses a gente tem o Vitalik, né, que é o criador do Ethereum, e tem também o próprio J.D. Vance, né, que ele conheceu quando estava fazendo uma pós-graduação. O J.D. Vance estava fazendo uma pós-graduação de Direito. A gente explicou aqui naquele primeiro programa toda a história dele com o J.D. Vance, né? A galera quiser saber, não precisa nem de entrar aqui hoje, é só voltar lá. Tá lá. Tá tudo ali. Então, ele começa com essa ideia de que essas novas tecnologias podem ajudar a humanidade a ser mais justa, mais igualitária, reduzir a pobreza, as desigualdades, as guerras. E aí ele começa a fazer uma proposta de como usar a tecnologia para melhorar a política e a sociedade. E aí ele entra nesse conceito do capitalismo de stakeholder, que é o nome do livro. Tem em português, é só, quem quiser adquirir é só procurar. O que é o capitalismo stakeholder? É a diferença do capitalismo de shareholder. Aí tem a tradução para português. Em vez de falar capitalismo de shareholder e capitalismo de stakeholder, a gente fala de capitalismo de acionista e capitalismo de partes interessadas, né? Então, o que é o capitalismo de acionista? A ideia é a seguinte: o capitalismo é comandado pelas grandes empresas, né, que estão gerando capital, contribuindo com o PIB, que é o Produto Interno Bruto, mas essas empresas são governadas por CEOs e esses CEOs devem responsabilidade única e exclusivamente aos acionistas da empresa. Essa empresa não tem responsabilidade de agir na ciência, na cultura, nas artes, nas finanças, na educação, no melhoramento do trânsito, nem no transporte. Ele só deve responsabilidade a quem é acionista. E esse é o grupo de interesse. O capitalismo stakeholder, que é o capitalismo das partes interessadas, o conceito é que a empresa ela deve prestar também uma responsabilidade para a sociedade. Então, a empresa deve ajudar a sociedade a melhorar a educação, a cultura, as finanças e por aí vai. Só que dessa ideia, a gente tem um outro pensador, que é o Curtis Yarvin, né? Que é conhecido como Mencius Moldbug, né? Que é o pseudônimo dele. Ele já evolui essa ideia. Ele teve aqui no Brasil há pouco tempo, Curtis Yarvin. Teve recentemente. Foi lá no congresso do MBL. Um evento do MBL e tal. Então, Curtis Yarvin, ele é uma espécie de mentor dessa galera do Vale do Silício, né? Ele é um herdeiro de um cara que veio um pouco antes, que é o Nick Land. O Nick Land é um cara mais misterioso, porque ele é um dos
primeiros ali a conceituar a ideia moderna de inteligência artificial, só que ele mistura muitas questões de ocultismo. Ele mistura Aleister Crowley, essa parte mais esotérica, mas ele também é bem cultuado no Vale do Silício. Vale do Silício é lugar de pessoas muito excêntricas também, né? Peter Thiel tá dando palestra sobre o anticristo, pra ter ideia, exatamente. Né? Então são papos assim meio exóticos que acontecem, quase maçônicos ali, porque é só convidado que vai, só uma tem NDA, casta né? ali, né? Tem non-disclosure agreement, né? Acordo de sigilo, não pode falar, não entra celular, é cheio de sigilo, né? Então, assim, o Curtis Jarvin, ele evolui essa ideia do capitalismo stakeholder, porque ele pensa assim, olha, se as empresas vão ter responsabilidade de cuidar de educação, de tudo que o governo funciona, a gente pode substituir o governo pelas empresas. Não tem mais governo, tem empresas e essas empresas têm CEOs e esses CEOs que governam. Só que o grande detalhe é que o CEO, ele não é eleito pelo povo. Não tem uma eleição nacional, quem vai ser o novo CEO da Apple, né? Eles que escolhem, né? Inclusive o Tim Cook tá saindo aí, né? Tá saindo, em setembro, né? Setembro ele já tá fora aí. O Tim Cook não fez muita coisa, né? O Tim Cook? Assim, inovação, né? Você compara com o Steve Jobs, é uma concorrência também desleal. E o cara que vai entrar é o cara que desenvolveu o chip. O chipzinho próprio dele. M tal, M1, M2. O cara parece que é bom, né? Vamos ver, né? Grandes expectativas devido à concorrência que está chegando aí, porque agora a galera está inventando novos smartphones, tem essa promessa aí de que o smartphone vai evoluir para um outro tipo de plataforma já com inteligência artificial, que não vai ter tela, a gente não sabe exatamente o que eles vão trazer. Né? Mas eu estou citando o Curtis Jarvin porque ele partindo dessa ideia de capitalismo stakeholder, de que as empresas privadas têm que fazer serviço público, ele já falou, já troca logo os governos pelas empresas. Então, claro. Só que aí o povo não participa mais da escolha de quem vai ser o presidente ou o CEO da nação. Vai ser um board ali, né? Aí o Curtis Jarvin, ele cria o conceito de GovCorp, que é governo-corporação, em que é uma tecnocracia no sentido que os engenheiros e cientistas mais qualificados que escolhem quem vai governar. Então, esse é um aspecto um pouco preocupante da ideia de capitalismo stakeholder, porque você está acabando ou superando, segundo eles, a democracia representativa que o povo escolhe o representante. É como se eles falassem assim, o povo é burro, só escolhe gente burra, então deixa que a gente que é inteligente governe, né? Vai escolher. Não é muito diferente do que o Platão já defendia na sua república, né? A república ninguém escolhia ninguém, não. Era uma elite de reis filósofos que governava. Exatamente. Então, do capitalismo stakeholder e da quarta revolução industrial, surge a ideia de grande reset. Que ele fala, eu acho que já vale a pena, então, a gente pegar e resetar um sistema antigo que não está preparado para caminhar junto com inteligência artificial, genética, robótica e nanotecnologia. Então, a ideia é evoluir a sociedade, para os críticos é regredir para uma tirania tecnológica, mas para eles o grande reset é você evoluir a sociedade para substituir o trabalho humano pelo trabalho da máquina, você acabar com a pobreza através da abundância, né? Em vez de você ter um modelo econômico que a gente tem hoje baseado na escassez, né? A gente eu quando estudei economia, não fiz graduação em economia, eu tive disciplinas de economia na faculdade de jornalismo. O professor falava, a definição de economia é a gestão dos recursos escassos. E aí Elon Musk fala, se a gente vai ter abundância, não vai ter mais escassez, não tem mais, o conceito de economia muda. Então, o grande reset, ele parte dessa ideia, que a gente está migrando de um cenário de escassez para um cenário de abundância. Então, não é que não precisa mais ter a questão do preço e do valor calcular diferente. Não precisa ter o dinheiro mais, né? Porque o dinheiro é como você mede a quantidade de escassez de um produto. Sim. Se é tudo praticamente de graça, né? E as pessoas ganham uma renda básica universal. Então, esses conceitos todos vêm junto com a ideia de grande reset, que é a substituição do trabalho humano pelo trabalho da máquina, liberando o homem para ficar no lazer à vontade, sem precisar trabalhar, trabalho vai ser opcional. E aí você tem aquelas smart cities, né, cidades inteligentes em que você não precisa pegar uma condução para ir para o trabalho nem para a escola, está tudo muito próximo, ou seja, a própria arquitetura urbanística das cidades são mais eficientes, como acontece na cidade de Oxford, né, que lá na Inglaterra é um protótipo. E tem também a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, para você, segundo eles, o argumento é impedir as fraudes e o desperdício, mais ou menos o que Musk estava fazendo lá no DOGE, né, o Departamento de Eficiência Governamental. Então, o grande reset significa isso, mas também significa você fazer a transição da matriz energética, ou seja, o famoso novo acordo verde, né, o Green New Deal. Então, também significa tirar o petróleo de cena e você ter fontes de energias renováveis. Então, parece que essa guerra no Oriente Médio também está acelerando esse processo do grande reset, assim como a pandemia também acelerou. Foi por isso que ele escreveu o livro Covid-19, o grande reset, dizendo que ali era uma oportunidade que a gente perdeu, né? Que ele fala, né? De acelerar a digitalização da sociedade. Mas nós perdemos, né?
Perdemos. Uma coisa que a gente teve aqui no Brasil, que foi uma aceleração nesse sentido, o grande reset, foi quando as pessoas ficaram sem poder trabalhar, e aí o governo cria o auxílio emergencial, e o auxílio emergencial é pagado em Pix. Então o Pix surge também nesse contexto, né, de um pagamento digital centralizado, centralizado pelo Banco Central, e as pessoas que queriam fazer jus a esse recebimento tiveram que se bancarizar. Né? Então você pega ali uma boa parte da população brasileira que era foi de lá trabalho e criou, informal. Né? Criou, foi aquelas filas no banco que deu, né? Exato. Aí esse público que estava invisível para a sociedade passa a estar visível e passa a fazer jus a um recebimento desse auxílio emergencial em Pix. Então, a gente viu um pouco desse avanço, porque tem gente que olha a pandemia e fala, não entendo o que agilizou de tecnologia e digitalização com a pandemia. Estou dando esse exemplo só para a galera entender que antes não tinha muito isso. Hoje, qualquer cidadão, por mais simples que ele seja, ele tem um Pix ali, ele está bancarizado, né? Então, o grande reset... Mas isso não é um controle também? É um controle. Pix fica sabendo, né? Certamente, isso é um controle e é uma centralização, porque é o Banco Central assumindo um serviço que era dos bancos privados, né? Exato. Então, tem até uma preocupação dos próprios bancos privados do Banco Central puxar clientes, daqui a pouco oferecer serviços, né, de cartão de crédito, né, e outros tipos de... Mas aí essa guerra aí mostrou que o tal da substituição da matriz energética aí nós estamos longe, né? Porque... talvez isso gere um incentivo para acelerar, né? Será? Porque todo mundo falou. Eu acho que sim. Qual que é a análise que você faz do lance assim? Por exemplo, quem que ganhou, quem que perdeu essa... Porque a primeira guerra não acabou, né? Ela tá o quê? Ela tá meio em stand-by? Ela está em stand-by na minha crença de alguns analistas, porque eles já acabaram a munição, eles estão Acabou a munição mesmo? Mas e o desfile? Qual o desfile que o Irã mostrou agora? Ele mostrou um míssil balístico, né? Mas o Irã também, eles estão ali meio... Acho que é mais propaganda, né? Mas você acha que o problema é que está nos Estados Unidos também? Também, os Estados Unidos, eles estão esperando mais navios chegarem com mais munição e mais homens. Cada vez está chegando mais gente. A gente já fala, na última leva chegaram mais 10 mil soldados. E era um negócio que era para durar sempre 2 semanas, né? Exato, era para ser rápido. Era para ser rápido e acabou que não... Exato. Acabou que o negócio meio que escalou. Sim. E aí mostrou, acho que para o mundo que... talvez estava ensaiando uma mudança da matriz energética aí, que o petróleo ainda é fundamental, né, cara? Não, com certeza. E não só o petróleo é fundamental, eles perceberam o nível de fragilidade. Porque do sistema todo, né? Um estreito de 30 km fecha, você arrebenta com o mundo. Arrebenta com o mundo. Então isso talvez seja o que os americanos chamam de um wake-up call, né? Tipo, acorda aí, precisamos mudar essa matriz aí. Então, mas aí que eu ia falar. Porque aí os Estados Unidos... sempre teve problema com o petróleo, depois lá começou a produzir por fraturamento e tal. Hoje os Estados Unidos por cima. É um dos maiores produtores do mundo. E os concorrentes dele são todos aqueles caras lá. Essa palavra concorrente aqui é fundamental. Eu vou capitalizar em cima dela. Até os aliados são concorrentes. Exatamente. Eles são aliados, mas ele deixa o pau torando lá. Para ele é bom. Para ele é bom. Muito bom. Então, assim, muita gente analisa que o Trump perdeu a guerra porque a guerra está se alongando mais do que ele queria. Eu creio que não. Mas muita gente analisa que ele ganhou a guerra. Porque do ponto de vista econômico, se acabasse hoje, os Estados Unidos sairia como o maior país de petróleo do mundo. Com certeza. Né? Então, que a gente precisa, para entender isso melhor, é interessante trazer para a conversa a doutrina Monroe 2.0, ou que é conhecida como doutrina Donroe, né? Por causa do Donald Trump. Donald com Monroe. Porque o pessoal acha que a doutrina Donroe é apenas uma reencenação da doutrina do James Monroe, que lá de 1823, se eu não estou enganado. Não é uma reencenação, porque naquela época, a briga americana, dessa América para os americanos, que é o corolário ali da doutrina Monroe, era pedir para os europeus saírem das Américas e dizer que os Estados Unidos que tinham controle das Américas, apesar de que lá no século XIX eles não tinham nem força bélica para controlar tudo dessa forma toda. Algo que eles conquistaram depois do final da Segunda Guerra Mundial. A doutrina hoje Donroe não é europeus saiam daqui, a América é dos Estados Unidos. A ideia agora é, a gente vai eliminar todos os nossos concorrentes. Nós seremos os únicos que teremos energia, gás e o hélio líquido para vender para o mundo inteiro, e o diesel, a gasolina. E quem não comer na nossa mãozinha vai ficar na escuridão, vai ter que se desindustrializar. Na prática, se você pega a Agenda 47, que é um dos planos do Trump, o Project 2025, que é um projeto que eles apresentaram em 2024, um projeto de campanha, você vai ver que o objetivo é esse, é os Estados Unidos serem o polo energético do planeta e você não precisar mais dessa aliança que gerou o petrodólar. Quando o Henry Kissinger conversou lá com os países exportadores de petróleo, falaram, olha, o Nixon tirou a paridade do dólar com o ouro, porque não tem mais lastro, então vamos combinar, vocês só vendem petróleo aceitando o dólar, e isso dá uma sobrevida ao dólar, e a gente protege vocês.
O Trump não quer mais isso. Ele está fazendo reshoring, ele está trazendo... A galera acha que reshoring é só trazer de volta as empresas americanas que estão no Sudeste Asiático e na China de volta, mas é trazer os militares também. Exato. Ele não quer mais militares na Alemanha, na Coreia do Sul, nem no Japão. Ele falou, meu negócio agora é o hemisfério ocidental. Ele está preocupado da Groenlândia ao Polo Sul, a Terra do Fogo na Argentina. E ele vai lá, taca fogo no negócio. Nos concorrentes. E aí ninguém vai atacar os Estados Unidos, porque está longe pra caramba. Do outro lado do negócio, o cara faz retaliação como? Eles sabiam que se atacasse o Irã, eles iriam retaliar em cima do Catar, de Omã, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita. São os concorrentes dos Estados Unidos, apesar deles serem amigos, aliançados. Exato, mas economicamente são Poxa, o Catar era o maior produtor de gás natural do mundo. Cara. Eles destruíram lá, vai demorar 5 anos para consertar aquilo. Não, e nessa brincadeira toda, ainda o Emirados Árabes saiu da OPEP. Eu não sei se a galera está sabendo, agora, né? Essa semana o Emirados Árabes saiu da OPEP. Você vê que o Armínio Fraga, ele foi publicado uma entrevista no Valor Econômico, agora dia 27, ele falou, a ordem mundial acabou. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Porque a gente não tem mais o petrodólar, a gente não tem mais a hegemonia energética do Oriente Médio, não tem mais a economia aberta, globalizada, em que todo mundo comercializa com todo mundo, porque os Estados Unidos tiraram vários países do SWIFT, então tiraram desse jogo. Então aquela ordem mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, que começa com o acordo de Bretton Woods e depois com Bretton Woods 2, que é esse petrodólar, isso aí acabou. Acabou. O Trump está trazendo uma ordem mundial nova. É a nova ordem mundial mesmo, ele tomando conta, né, cara? Exato. Porque é isso, né? Os caras foram atacar, eles não conseguem atacar militarmente, foram atacar refinaria, né? Dos aliados dos Estados Unidos. Os aliados dos Estados Unidos, obrigado, tirou mais um concorrente. Exatamente, pensando que os Estados Unidos ia achar ruim. Está achando ótimo, porque estrategicamente, antes de começar essa empreitada contra o Irã, o Trump assumiu o controle do petróleo venezuelano, que é a maior reserva do mundo. Ele foi... Então, assim, né? Foi tudo feito na malícia. É um negócio pensado. Premeditado. Né, premeditado, né? Tudo bonitinho. É um negócio premeditado. Né? Antes dele partir para cima da Venezuela, ele teve uma reunião no Alasca com o Putin, e eu tenho certeza que eles chegaram a algum tipo de combinado. Por exemplo... Mexe aqui com a gente... eu vou precisar... Eu com a Ucrânia. Eu estou precisando da Venezuela. Te incomoda? Vamos fazer o seguinte, se você tinha interesse na Venezuela, fica com a Ucrânia. Eu te dou a Ucrânia, você me dá a Venezuela? Pode ser. E eu creio que a conversa que Trump quer fazer com Xi Jinping é um pouco essa também. Saia das Américas, que eu saio da Ásia. Fica com a Ásia. Eu só quero saber do hemisfério ocidental. Os caras estão tipo jogando War, né? Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é o War. Porque, você vê, antes dessa empreitada contra a Venezuela, houve uma reunião com Putin. E o Trump tá doido para fazer uma reunião com Xi Jinping. Para quê? Para ele poder combinar com Xi Jinping até onde ele vai e até onde a China vai. Exatamente. E a doutrina Don Rowe faz parte disso. Caramba. Vamos dizer assim, a esperança do Irã era que, atacando ali, principalmente as usinas, o pessoal não sei, não existe água ali no Oriente Médio, né? Isso é terrível. Então eles desalinizam a água do Golfo, né? Do Golfo Pérsico. Então eles têm usinas, e o Irã foi lá e atacou as usinas. Pois, né? Aí já começa, o pessoal do direito internacional fala sobre crime de guerra, né? Mas tá, porque os Estados Unidos atacou primeiro a do Irã, não foi isso? Do Irã, eles retaliaram. Eles retaliaram. E aí, qual que era a esperança do Irã? Que os países iam começar a ficar sem água e iam implorar para os Estados Unidos acabar com a guerra, isso, né? Pelo amor de Deus. Mas não foi isso que aconteceu, né? Não, os Estados Unidos estão falando que ótimo, continua tirando meus concorrentes de cena. Tá tirando os concorrentes de cena, cara. Eu não quero nem saber. E na hora que acabar isso, vai sobrar só os Estados Unidos, cara. Porque, vamos lá, Emirados Árabes já caiu fora da OPEP. Daqui a pouco um outro desse aí cai também. Porque se essa guerra volta, o Irã vai continuar atacando ali, né? E o negócio da OPEP é interessante, porque a OPEP, nesse combinado, nesse cartel ali, eles combinavam de não produzir tanto petróleo para poder manter o preço alto. Né? Segura a torneira. E aí o Emirado falou, não quero jogar esse jogo, mas não vou produzir a doidada, a rodo. Né? Porque, senão, o que acontece? A economia do país é baseada nisso. Sim. Né? O país está agora ferrado lá. Todo mundo passando necessidade. Então eu caio fora. E eles sozinhos, eles não têm força, né? Não tem. Eles sozinhos não conseguem. Se eu não estou enganado, Sérgio, você me corrige que não é muito minha área, parece que os Emirados Árabes eles têm um gasoduto que transporta uma boa quantidade ali de petróleo e gás. Então eles não precisam tanto do Estreito de Hormuz. Exato. Eles conseguem fazer um bypass ali. Eu não sei se esse gasoduto é acima da superfície ou abaixo, porque se eu fosse um iraniano, eu ia falar, tu vai mandar para lá, eu vou explodir teu gasoduto também. Eu não sei se dá para saber onde é que é para jogar um míssil ou um drone em cima, né? Exato. Não, deve ser por cima. Embaixo deve ser difícil, né? Deve ser por cima. É igual lá da Rússia, lá, que os caras detonaram. Sim. Lembra aquele que cruzava lá para ir para a Europa? O Nord Stream, você diz? No Nord Stream não era no Mar Báltico lá? Não, então, mas tinha uma parte, acho que quando ele passava... Uma parte passava por cima também, né? Entendi. E aí eles detonaram. Vamos ver, né? Então, porque esses países, cara, eles só tem isso, né?
sozinhos eles não são nada, né? Não são. E aí só vai sobrar só os Estados Unidos, né? Me parece que o plano é esse, cara. É o plano. É um plano maquiavélico, mas eu creio que esse seja o plano. Cara, em vez dos Estados Unidos ficarem preocupados que os seus aliados no Oriente Médio estão sendo destruídos, ele tá achando bom. Tá achando é bom, né, cara? E aí o que acontece? O mundo vai ter que comprar petróleo dos Estados Unidos 10 vezes mais caro. Maravilha, hein? Porque o Hormuz nessa aí, ele foi importantíssimo, né, cara? Foi, cara. E esse relatório que saiu, né, pro pessoal entender, saiu essa semana, né? Foi, do Goldman Sachs. O Goldman Sachs, ele fez aí toda uma análise, que a principal coisa deles é o seguinte, meio que já ferrou. Porque as reservas já foram. Já foram. Né? O déficit já está acumulado. Já está acumulado em não sei Essa quantos conta vai milhões chegar. de barris lá. E aí o que acontece? Eles desenharam tipo 3 cenários. Né? O melhorzinho, o médio e o Mad Max. E o Mad Max, é isso mesmo. Porque o que acontece? No começo do ano eles tinham feito uma previsão do petróleo no final do ano. Abaixo de 100 ali. Na casa de 70 e poucos, né? É. Então já foi para 80 e poucos. 80. E no pior caso, 100 e tanto, né? 120, né? 120, Acho que bateu 120 hoje. Bateu 120 já, né? Foi. Caiu um pouquinho, mas depois subiu no fechamento aí do mercado. E os países tinham combinado de não deixar passar de 108. Não deixar passar de 108. Não conseguiram segurar, né? Não conseguiram segurar. E isso é um problemão. E pra gente é pior ainda, né? Também. Pra gente, tem muita gente que fala, o Brasil produz muito petróleo, gás, diesel e tal. Não, gás a gente não produz, cara. Infelizmente, gás a gente não produz. Não. Foi uma escolha do país não fazer lamentável, isso. Né? É lamentável, cara. É lamentável. O gás a gente queima ele. Joga fora. Né? Joga fora para comprar da Bolívia. É surreal isso. Isso é um negócio que não dá. Tem que dar um prêmio. Por isso, galera, é que eu falo aqui, estamos num ano importantíssimo, cara, de eleição. Pergunte pro seu político que você gosta, não importa qual seja. Qual o plano que ele tem para isso? A maioria vai falar que nem sabe o que é isso, né? Nem sabe. Gás, né? Nem sabe. Não, isso que infelizmente, né? Então, a tristeza vai ser essa. Na hora que você descobrir que o cara que você idolatra na política, ele não faz sabe nem ideia o que é disso. Estreito de Hormuz, né? Não sabe nem o que é. Fica difícil. Então, o Brasil tem esse problema, né, cara? Porque o Brasil, ele produz muito, mas ele produz um petróleo um petróleo da Bacia de Campos que não é bom. Sim. Muito pesado. É meio grosso, né? Aí a gente vende ele. Nesse ponto, é bom pra gente. Tá 120. Sim. Porque a gente vende ele e compra, né? Por isso que o dólar tem caído, é um dos fatores, né? Exatamente. Porque a gente pensa assim, poxa, houve uma crise do petróleo em 1973, quando teve aquela guerra do Yom Kippur, né? Uhum. E depois teve o embargo de petróleo. Foi catastrófico para o Brasil, porque o Brasil naquela época ainda importava muito mais petróleo do que a gente importa hoje. Hoje a gente exporta. E acabou com o milagre brasileiro. E gerou um problema tão sério essa crise do petróleo de 73 e depois com a Revolução Islâmica de 79, que o Brasil ficou com os anos 80 todo quebrado na década perdida, né? Só que... Mas aí gerou pro álcool, né? Foi pro álcool, foi bom. Essa parte foi boa. Uma coisa boa. Só que depois o Brasil para também. Então ele devia ter continuado o desenvolvimento. Porque aquele negócio, muito lobby cara, também, nunca, né? Então, mas nunca apostar numa caixinha só. Todos os ovos numa única cesta. Não pode fazer isso. Isso aí é erro crasso, né? Então, embora não, a gente vai continuar com o petróleo, mas não tem problema desenvolver o biodiesel, claro. Né, outros biocombustíveis. Sim. Seria muito importante. Por exemplo, num momento desse agora, a gente se amparava nos biocombustíveis. Já era. Entendeu? Tá tendo mais mistura de etanol na gasolina agora? Tá tendo, aumentou, né? Então. Mas aí foi tudo meio forçado. Até onde eu pesquisei, Sérgio, não tem como você pegar um caminhão desse a diesel e já jogar o biodiesel direto no tanque dele, ele não suporta. Não suporta. Ele estraga. Por isso tem que ser um negócio que tinha que ter sido feito igualzinho, foi o álcool, né? Tem um motor adaptado, né? Exatamente. O motor tem que estar adaptado. Pesquisa legal pra caramba, né? Anos Claro 70. Mas então, não pioneirismo científico, né? Lógico. Então, assim, tudo bem, a gente continua usando petróleo, mas continua pesquisando e desenvolvendo os biocombustíveis. Porque uma hora que o mundo der um caos igual tá dando agora, você se apoia aqui, tudo bem, deixa lá o pau torando lá. O dia que resolver, a gente volta. O problema desses combustíveis como o etanol e o biodiesel é que você depende do fertilizante também, né? Então, e a gente importa 85%. Cara, eu sempre ouvi aquelas histórias. O Brasil é o único país que tem condição de garantir a segurança energética do mundo. Nós produzimos 3 vezes mais a quantidade de comida para alimentar a nossa população, mas dependendo do fertilizante fora. É lógico. Você fala, irmão, é o calcanhar de Aquiles. Exatamente. Mas por quê também? Porque não teve desenvolvimento nessa área. A gente tem biofertilizantes. Entendi. O Brasil é um dos países que tem mais o biofertilizante, que você pega da própria natureza e aplica nas plantações ali e tal. E semana passada, falando até desse tema aí, eu estava numa das maiores feiras do agro, lá em Sinop, a Norte Show.
Famosa pra caramba. Famosíssima, principalmente nessa parte de tecnologia, no agro aí e tal. E o pessoal tava super preocupado por conta disso, entendeu? Porque sem fertilizante, principalmente ali, você precisa ter o fosfato, essa coisa toda que o nosso aqui não tem. E aí, como que você faz? Você tem que trazer de lá. E para trazer de lá, não traz, cara. A ureia, exatamente, não traz, porque como que passa? Não passa. Não chega. O problema é que dizem que, como demora muito para o navio sair do Golfo Pérsico e chegar até aqui, apesar de que a maioria vai para a Ásia, mas muito vem para cá, os últimos navios estão chegando ainda. Mas na hora que acabar, vai parar. Vai ter uma hora que acaba. Por isso que o Goldman Sachs fez essa análise, fez esse cálculo. Porque ainda tem uma inércia das coisas acontecendo, mas vai chegar um momento que aí vai parar tudo. Dia 28 de fevereiro eles fecharam. Mas os navios que saíram ainda estão chegando. Ainda estão chegando demora com coisa. Semanas para chegar. Exatamente. Quando acabar, como é que fica? Porque tem a reserva estratégica que já está sendo queimada. Já está sendo queimada, cara. Só que aí o grande insight preocupante os países têm reserva estratégica de petróleo, mas não tem de fertilizante. Não, de fertilizante. E aí, como é que faz, irmão? Exatamente. Ninguém pensou, né? É engraçado, né? Que os caras. Será que esses caras aí, os caras tipo Schwab aí, do Grande Reserva, será que esses caras pensaram nessas coisas? Cara, eu acho que pensaram, se a gente pensar na parte mais maliciosa, porque o desejo deles pela transição verde é tão grande que eles querem ver o atual sistema petróleo mostrar, olha que lixo que é esse sistema. É a hora certa de nós fazermos a transição energética. Né? Mas já tem, por exemplo, empresas principal, porque eu não sei se o pessoal entende, né? É uma cadeia de coisas muito complexas. Então, por exemplo, a aviação. Sim. Existe um negócio chamado SAF, que é o novo combustível da aviação. Entendi. Baseado em biocombustível e tal, não sei o quê. Só que isso ainda está sendo testado. Sim. E você precisa desenvolver o motor do avião para aquilo. Mesma coisa do carro. Tanto que já tem empresas na Europa que não estão voando. Já. Lufthansa, né? Cancelou 20 mil. Por que ela cancelou? Porque é muito combustível que ela usa. Sim. Então a gente acha que o combustível é o nosso carrinho aqui para ir trabalhar. Poxa, cara, isso aqui não é nada. Isso aí é o de menos, né? É um problema de transporte mundial que vai dar, isso aí pode dar. Sim. Porque a aviação hoje não tem como substituir. Sim. Não tem. Não tem um plano B, né? Não tem plano B. O plano B, que é esse SAF, ele tá. O pessoal mais otimista, assim, coloca uma janela de 10 anos para esse novo combustível da aviação começar a operar. Exatamente. Porque tem que desenvolver o motor. Dá tempo não, acho que a gente tem 10 dias só, Sérgio, para resolver isso. Senão, Lufthansa. Até eu estava vendo matéria que essas empresas de aviação low budget, né? Tipo Ryanair, essas empresas estão ferradas, né? Low cost, porque ela trabalhava ali numa margem de lucro muito pequena, né? Trabalha no limite. Agora arrebentou tudo. Não, agora complicou. Então, é um problema alimentar, é problema de transporte por causa da aviação, né? E aí, no final dos contos, vai ficar tudo na mão dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. E tem essa questão do hélio, né? O hélio resfriado lá, que eles usam para resfriar as máquinas que fazem os chips em Taiwan e na Coreia do Sul. Até a SMC e a Samsung. Então, tem uma possibilidade. E o problema é que eles não tinham reserva desse hélio também. Em Taiwan, eles falaram que tinham 6 semanas só. Só que isso já tem um tempo. Acho que daqui a pouco acaba. Né? E aí você imagina... Eles destruíram, né? Por que a gente está falando disso? Porque a maior refinaria de hélio do mundo foi destruída. Foi. Né? Aí você imagina. Só que o efeito não é imediato, né? Sim. Como você tem reserva, tem uma inércia. Até chegar o problema, então a galera fala assim que no mais tardar, talvez junho, julho, a coisa começa a ficar estranha. Se permanecer assim, ou na verdade pelo relatório do Goldman Sachs, mesmo se voltar agora, vai ter um gap. E esse gap não tem como escapar. Porque o grande cordo desse relatório é isso, né? Quando que a guerra vai acabar? Que ninguém sabe. Né? Por isso tem esses 3 cenários, né? Por isso tem esses 3 cenários. No momento a gente está no stand-by. Se ela acabasse hoje, agora, já teria o problema. Já teria um sofrimento ali para frente. Você acha que ainda vai voltar desse stand-by aí? Eu acho que vai voltar pela quantidade de equipamentos e soldados que estão indo para lá ainda. Tanto os Estados Unidos estão se rearmando quanto o Irã também. Tá todo mundo se rearmando. A China não estava mandando arma lá pro Irã, deu um problema do caramba. A China falou que era mentira, os Estados Unidos falou, não, eu combinei com o Xi Jinping, ele disse que não vai mandar mais não. Ele falou, ele não falou que era mentira? Falou que não vai mandar mais não? É tudo assim. Cada hora vale a coisa, né? Mas então você acha que volta ainda? Eu acho que volta. Sonho para estar errado, mas eu acho que volta. Porque o Trump, por causa de Israel também, eles querem acessar o urânio enriquecido, que deve estar embaixo lá dos escombros, né, das bombas. Então, enquanto eles não acessarem esse urânio, eles não vão acabar esse negócio. Entendi. Até o Putin se ofereceu, deixa que eu administre esse urânio, eu pego para mim. Né? O Trump falou, não, peraí, né? só um minutinho. Pô, já tem um arsenal nuclear, ainda quer mais, tá muito goloso, assim. E aí, Sérgio, entra o cenário mais louco,
que é o cenário mais triste, que eu acho que vai acontecer, infelizmente, que é o uso de armas atômicas. Você acha que vai chegar nesse ponto? Eu acho que vai. É? Ainda que sejam armas táticas, né? Aquelas menor poder, mas eu acho que eles vão usar para garantir que, já que eu não tive acesso ao urânio que está nos escombros, eu vou explodir aquilo tudo para impedir que ninguém... Se eu não acesso, ninguém acessa. E até vocês enriquecerem de novo até 60%, vai demorar um pouquinho. Caramba, será que vai chegar a usar? Eu acho que vai chegar, Sérgio. Eu tô com esse temor. Os analistas aí que você acompanha falam o quê? Os caras acham... O professor Jiang, ele é um pouco conspiracionista. O professor Jiang a galera conhece. Tá no hype hoje, né? A galera não sabe quem é o professor Jiang, não. O professor Jiang acho que sim também. Vai ter arma nuclear. Vamos explicar pra galera quem é o professor Jiang aí, ué. Explica pra ele. Então, o professor Jiang, cara, nos Estados Unidos tem esse problema de teacher e professor, né? Professor é professor universitário. Teacher é de colégio. Isso. Eu tive a oportunidade de ser os dois, né? Dei aula em colégio já em universidade. Então, ele se apresenta como professor Jiang, mas a galera diz que ele não é professor universitário. Muita gente sabe. Ele é um chinês que foi morar no Canadá, depois passou a infância no Canadá, estudou em Yale, fez faculdade lá de língua inglesa. Depois ele volta para a China para dar aula de inglês para os filhos em colégio de elite. Isso que eu ia falar, só colégio ali, top. Galera top. E aí esse cara começou a gravar algumas aulas e ele desenvolveu um método interessante pra caramba chamado Predictive History, história preditiva. E ele desenvolveu esse projeto pegando a série de livros, são 7 livros do Isaac Asimov, a Fundação, né, aí, que tem série também. E a Fundação é um baita livros proféticos, viu? Se a gente ler a Fundação e ver o que está acontecendo hoje, você fala, caramba, o Asimov era... Sensacional. O cara enxergou o problema, assim como a trilogia Problemas dos Três Corpos, também vai tratar dessa questão. Daqui a pouco a gente chega na trilogia. E também o Arthur C. Clarke também. Arthur C. Clarke, né? E o Mad Max também, o filme, né? Também... A guerra nuclear no início do Mad Max começa com uma guerra energética. Crise energética. E o Fallout, a série Fallout que vem do jogo também. Aí, ó. É tudo guerra energética. Então o professor Jiang, ele começou a gravar esses vídeos associando, né, eu esqueci o nome na fundação, como é que é o negócio? É história alguma coisa, né? É psicohistória. Tem um negócio chamado psicohistória que eles usam Big Data para analisar tudo que aconteceu e eles preveem que está vindo um cataclisma. Então, eles usam Big Data para calcular a maneira de minimizar os impactos desse cataclisma que está vindo, né? Então, através da ideia do Asimov de psicohistória, misturando com a teoria dos jogos, lá do professor John Nash, né? Que tem o Mente Brilhante, o filme, né? É com Russell Crowe, eu acho. Com Russell Crowe. Um filme legal pra caramba, conta a história real. Do Nobel. Ganhador do Nobel do Oscar, eu acho. John Forbes Nash, né? História legal pra caramba. Inclusive, eu tive um professor na Federal do Rio de Janeiro, que é o professor João Dória. Ele também é da área. João Dória? Você conhece o João Dória? Não conheço, mas que é o nome dele, João Dória. Ele é pai do Pedro Dória, pô. Tá. Que é jornalista, sabe quem é? Sei. Então, ele foi meu professor lá. Ele mistura comunicação com a parte mais matemática. E ele foi aluno se eu não estou enganado, ele foi aluno do Nash. Então, legal pra caramba. E aí, o professor Jiang, misturando psicohistória do Asimov com teoria dos jogos, ele criou a psicohistória, que é uma história preditiva. Você olha para trás para prever o futuro. Então ele começou. Chinês aí, galera. E aí ele começou a fazer hipóteses de previsões. E aí em 2023 ele fala: Trump vai voltar e a primeira coisa que ele vai fazer é começar uma guerra com o Irã. E aí o cara bombou, porque todo mundo falou: o cara previu em 2023. Aí esse professor Jiang virou uma celebridade agora. Ele tá em todos os podcasts e tal. Faz sentido as coisas que ele fala, você acha? Muitas coisas fazem. Faz, né? Faz. Mas ele quer dar um espetáculo de sociedade secreta, satanismo. Aí essa parte eu manjo um pouco também, vejo que ele dá umas boladas fora. Entendi. Fala aí, tem que estudar mais o Paranauê aí, irmão. mas ele tá cravando as coisas. Tá cravando, mas na verdade, eu falei errado aqui, Sérgio. O professor Jiang diz que não vai ser usado arma nuclear. Ele acha que não vai. Ele acha que não vai. Entendi. Quem tem esse temor é mais o pessoal da CIA. É o Andrew Bustamante, o John Kiriakou. E se eu não estou enganado, o professor Robert Pape, que é um professor da Universidade de Chicago, que ele é o cara que criou um dos protocolos do Exército Americano de contra-terrorismo. Ele é especializado em Oriente Médio, ele estuda simulações de uma guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã há 20 anos. Então ele já simulou tudo que dá para simular. E ele está dizendo: o negócio está feio, se continuar do jeito que está a escalar, eles vão ter que usar arma nuclear, porque a gente já teve até o Mark Levin. Mark Levin é um jornalista lá que tem acho que é Mark Levin Show na Fox. E ele começou a falar já uns 15 dias atrás: pessoal, assim como na Segunda Guerra Mundial, a gente matou menos pessoas jogando Nagasaki e Hiroshima do que se a gente tivesse feito uma invasão por terra,
a gente vai matar menos iranianos se nós jogarmos uma bomba atômica do que se fizermos uma invasão por terra. Olha o argumento que os caras já estão dando. Então, já estão preparando, né? Quando isso começa a se popularizar, é preocupante. Porque é um cara que tem um poder enorme de influência da opinião pública, e vai que a opinião pública norte-americana começa a normalizar essa hipótese. O que para mim é... Eu falo, irmão, entra por terra aí. Não vai jogar bomba atômica, não. Sai fora. Mas você acha que o Trump... Porque o Trump, a popularidade dele não tá boa. Tá ruim, tá horrível. E agora tem as eleições lá. Tem. Do midterm, Midterms, que é novembro. E aí, muita gente tá falando que ele pode perder essas eleições. Não, se a eleição for num cenário desse que tava, ele vai perder. E se ele for com bomba atômica para cima do Irã? Você acha que ele reverte esse cenário aí? Eu acho que só tem uma opção. Se acontecer um novo 11 de setembro. Ah, é? Se acontecer um novo 11 de setembro, a população americana vai entrar naquele patriotismo louco e vai falar, mataram 1000 nossos, pode jogar uma bomba atômica lá. Entendi. Eu acho que é uma das poucas opções que é isso que sobraram. Cara, que os caras não têm medo de um ataque terrorista. Tem, com certeza. Um inside job. Então, pode ser também. Agora, o que os analistas falam é que a chance de ter um ataque terrorista nos Estados Unidos aumentará vertiginosamente se os americanos decidirem fazer uma invasão por terra. Por terra? Por terra. Porque seria uma humilhação muito grande para os iranianos. E a gente sabe que existem células dormentes iranianas nos Estados Unidos. Isso é batata, é fato. Na verdade, quando o Biden fez aquela política das fronteiras abertas, o próprio diretor do FBI do Biden, que era o Christopher Wray, em 2023 ele falava, olha, tem mais de 1000 terroristas perigosos que entraram nos Estados Unidos. Escondido ali. A maioria não entrou pelo México, entrou pelo Canadá, que é uma fronteira não tão visada. E nós simplesmente não sabemos onde eles estão. A população... Mas você acha que isso aí pode despertar esses caras e criar... os caras recebem Mas é que por terra que demora, né? Terra demora. Demora. Não, mas apesar dessa gestão Biden ter entrado muita gente, tem terroristas que estão lá já misturados na sociedade há décadas, né? Só esperando um sinal verde. O cara recebe uma cartinha com um ok escrito em árabe, ele bota um monte de bomba no corpo e entra num metrô lá. Mas se for ataque nuclear, aí não tem. Bomba atômica, você acha que aí já detona tudo, né? Uma bomba atômica contra os Estados Unidos? Contra o Irã. Aí não, eu acho que vai ser provavelmente bomba atômica tática. Tática, né? Que não vai ter tanta... Talvez seja um ataque israelense também, porque Israel não oficialmente tem bomba atômica. A gente sabe que tem, acho que entre 90 e 100 e poucos ogivas. E houve uma tentativa iraniana de fazer ataques contra a cidade de Dimona, em Israel, que é onde tem o programa nuclear. Então, se houver um ataque ali, acho que eles mandam uma bomba mais salgada também. Então, pode ser um ataque que não venha nem necessariamente dos Estados Unidos, pode vir de Israel também, se houver um grande atentado terrorista dentro de Israel. Então, eu acho que... Eu estou pensando nesse momento como operação psicológica e controle de massa. Para dobrar a opinião pública americana de ser favorável a jogar uma bomba atômica, acho que só um novo 11 de setembro pior do que foi. Pior do que foi? Os caras falarem, joga logo aí, mas tem que matar os meus filhos, eu quero que morra também. Caramba. Seria algo... Assim, e existem várias suspeitas, né? A polícia, o FBI, a CIA, já tem falado sobre risco de atentados terroristas. Tem a Copa do Mundo batendo na porta. Então, isso é preocupante também. Preocupante. Quem tem falado muito sobre isso, tem um podcast que é o Sean Ryan Show. O Sean Ryan, né, ele foi ex-fuzileiro naval, depois ele trabalhou como contratado da CIA lá nessas empresas empresa privada paramilitar, né, que presta tipo Blackwater e tal. Então o cara tem um conhecimento bem razoável desse mundo da guerra e da espionagem. Ele recebe muitas vezes uma ex-agente da CIA chamada Sarah Adams. E a Sarah Adams, ela já até deu detalhes dos planos que eles interceptaram. Que são 1000 terroristas e eles se dividem em 10 grupos de 100. Cada um desses grupos de 100 vai para uma grande cidade, começa a fazer vários ataques, não só em locais de grande aglomeração, mas também fazendo ataques ao corpo de bombeiros e os hospitais para aumentar o pânico, porque o cara que está ferido não consegue nem ter atendimento no hospital. Sim. E nas últimas entrevistas ela falou que interceptaram planos também de novamente sequestrar aviões. Caramba. Então isso já está sendo ventilado aí, né? Deus queira que não aconteça, mas o mundo, né, cada dia está mais estranho, né?